Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de religião. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo da semana passada. Eu vou voltar um pouquinho, tá bom? Porque nós tivemos uma atividade e eu vou corrigir junto com vocês, tá bom? Então, a aula passada nós falamos sobre essas duas teorias científicas, né? Essas duas teorias que revolucionaram a ciência. De um lado a gente viu a biogênese, que defendia que a vida ela só poderia surgir a partir de uma outra vida já pré-existente por meio da reprodução. De um outro lado a gente tinha a biogênese, que defendia a geração espontânea, que a vida ela poderia surgir da matéria não viva, então da matéria orgânica, da matéria inanimada, poderia sim surgir uma vida. E nós tivemos vários defensores. Muitos cientistas apoiaram essas teorias, né? Daí a gente viu que esses foram os defensores da abiogênese. Então a gente teve aí, Helmut, tivemos Newton, Aristóteles, William, Harvey, Isaac Newton e René Descartes também apoiaram essa teoria. Mas os que mais se destacaram foi Helmut e Newton. Lembra das experiências que eu falei para vocês? Da experiência que eu falei da receitinha de ratos e também da experiência da sopa nutritiva, do caldo nutritivo que foi feita a experiência, mas foi feito com a tampa aberta, então teve a entrada de micro-organismos. Então eles se apoiaram, né? Lembrando que naquela época eles não tinham base nenhuma, não é? Como eu disse para vocês, hoje nós temos base, todo o conhecimento que a gente já tem foi o conhecimento de outros, mas naquela época eles não tinham, então eles partiam do nada. Pelo fato de partir do nada, então, eles não sabiam por onde começar, então tudo que eles viam, eles anotavam, né? E eles tiravam conclusões a partir das suas anotações. Essa teoria, ela foi muito defendida mesmo, né? Tivemos muitos críticos, até ela ser rebatida, né? A gente teve aí vários cientistas também que defenderam a biogênese, né? Que em contrapartida à biogênese. Então a gente teve Red, Joe Blow, Spallanzani, Louis Pasteur, que eu falei para vocês que foi o mais que se destacou, que teve sua experiência aí lançada mundialmente e que é utilizado até hoje pelas indústrias, né, que é o processo de pasteurização, onde elimina qualquer espécie de vida, um processo de fervura. Aquela experiência que nós vimos do pescoço de cisne, né? Esse foi o experimento de Red que nós vimos semana passada. Nós vimos várias experiências, eu não vou voltar, senão a gente vai ter a mesma aula da semana passada. Vamos para a atividade, então foi mesmo para a gente revisar um pouquinho. Podemos dizer que as primeiras células surgiram por geração espontânea? Vocês responderam que sim ou que não. Segundo a ciência, né? Sim. Gases inorgânicos da atmosfera primitiva reagiram para formarem as primeiras moléculas orgânicas. Então, a ciência acredita muito nisso, certo? Desses gases aí que foram reagindo e através da reação desses gases inorgânicos formaram as primeiras células. Essa ideia de geração espontânea é igual a defendida pelos seguidores da abiogênese? Não. A abiogênese defendia que até hoje certos seres surgiram a partir da matéria inanimada, graças ao princípio vital nela contida. A geração espontânea aconteceu unicamente na Terra primitiva, há 3,4 bilhões de anos, para formar os primeiros seres, e a partir de então cada ser surge de outro pré-existente. Então é isso que acredita. Então assim, a ciência acredita hoje que a primeira vida surgiu espontaneamente. E a partir do momento, então,
que essa primeira vida surgiu, o método, então, de origem para originar outros seres foi utilizado a biogênese por meio da reprodução, entenderam? Mas nós tivemos outras teorias, a gente tem aqui, ó, a panspermia, que foi uma teoria também muito famosa, mas que com o tempo foi descartada. Então, baseada no surgimento da vida em outro planeta, sendo que os cosmozoários teriam alcançado a Terra através de meteoritos. Então, eles acreditavam nisso. Então, a vida surgiu fora da Terra, em um outro planeta, veio aqui para a Terra, aderido a um meteorito, não é? Mas essa teoria foi descartada. Por quê? Uma vida ela não consegue resistir a tamanha temperatura. E um meteorito, ele é muito quente. Ele vem queimando, ele vem em fogo. Então, assim, como uma vida que surgiu lá em outro planeta viria para a Terra aderida nesse meteorito e não morreria, não seria, teria sua vida exterminada. Então, assim, essa teoria ela foi descartada. O criacionismo que nós vimos, né, na aula anterior, 2 aulas atrás, né? Os seres vivos teriam sido criados por ato divino e não sofreriam modificações ao longo do tempo, né? Nós vimos muito sobre o fixismo. Então, o fixismo, né, acredita muito nisso, que após as vidas serem criadas, elas permanecem com o tempo, não há mudança. Evolução molecular. A vida é o resultado de um processo químico em que compostos orgânicos se combinam formando moléculas, dando origem a estruturas com capacidade de autoduplicar, né? Essa aí foi a evolução química que acredita que os seres eles foram evoluindo com o tempo. Então, a primeira célula que surgiu era bem simples, uma célula em que não tinha organelas, uma célula que era primitiva, mas que com o tempo ela foi evoluindo quimicamente e com o passar do tempo foi adquirindo características mais complexas até a gente ter, né, as células como a gente tem hoje, que tem aí, ó, né, uma célula que é individualizada pelo núcleo. Pelo núcleo a gente temos as organelas, então temos todo o compartimento na célula, né? E o que antes não era. Então, realmente era uma célula simples, em que tinha apenas o material genético disposto ali no citoplasma, a gente tinha os ribossomos. Então, com o passar do tempo, aí, né, foi surgindo mitocôndria, enfim, foram surgindo todas as outras organelas. Teoria da evolução química ou molecular. Então, a gente teve aí a Alexander e Oparin, onde eles admitem que a vida seja resultado de um processo de evolução química em que compostos inorgânicos se combinaram, originando moléculas orgânicas simples, açúcares, bases nitrogenadas. Essas, por sua vez, combinaram-se produzindo moléculas mais complexas, foi o que eu falei, né? Então, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, com capacidade de autoduplicação e metabolismo. A atmosfera primitiva, a gente tinha aí metano, a gente tinha amônia, hidrogênio, água de vapor, descargas elétricas e radiação ultravioleta. Reações químicas ao... Só um momentinho, viu, gente? Tá chegando notificação. Eu vou desligar aqui para não sermos interrompidos, tá bom? Reações químicas ao acaso com formação de compostos orgânicos, aminoácidos, chuvas, carregamento dos aminoácidos para a superfície, reação entre os aminoácidos da superfície das rochas quentes, formação de proteínas. Então, o que acontece? Já que essa terra primitiva, né, a gente tinha os oceanos primitivos, onde a temperatura, né, todo o clima, tudo era como as condições era completamente diferente do que nós temos hoje. Então, assim, a gente não tinha água potável. Então, assim, as águas eram tóxicas, tinha metano, tinha amônia, tinha muitos gases. A água estava em constante ebulição, já que a temperatura aqui na Terra era muito elevada, né? Então, assim, tínhamos descargas elétricas, chuva ácida,
né? Então, o que acontece? Essas chuvas, elas batiam nas pedras e lançavam, né, partículas para dentro do mar primitivo. Então, ali tudo começava a ferver. Então, eu acredito ali que tudo misturou aquela sopa, os gases, né, as partículas, enfim, foram sofrendo uma reação, foram se aglomerando para formar, então, né, a primeira célula, que a gente chamou de coacervato, ou coacervado. Então, o carregamento das proteínas para os mares significativo, sopa orgânica, formação dos coacervatos proteicos, que eles tinham a capacidade de autoduplicação. E então tínhamos os primeiros seres vivos. Então, assim, é dessa forma, né, como retratam os cientistas que era a Terra, né, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Então, dessa forma aqui, ó, a gente não tinha uma camada de ozônio para filtrar os raios solares, então assim, toda a luz, todos os raios ultravioletas chegavam com muita intensidade aqui na Terra, então eram descargas ultravioletas, né? Com a chuva ácida, com os gases que por aqui tinham, metano, amônia, né? A água, vapor. Então assim, né, tudo isso foi reagindo para dar origem, então, a essa primeira molécula. Os coacervatos são moléculas orgânicas complexas. Agregação das moléculas orgânicas. Aglomerados de proteínas que se formam espontaneamente em soluções aquosas. Então, aqui a gente tem, ó. Tá vendo? A gente tem aqui uma partícula de proteína. Aí, aqui a gente tem uma camada de água. Tá vendo? Partícula de água. O que acontece? Englobou, começou a englobar. E então, ó, começou a se aglomerar. Então, assim, essa camada de água começou aqui, ó, tá vendo? Englobar a partícula de proteína, a partícula de água. Então, foi formando aqui, ó, um coacervato. Metabolismo energético dos primeiros seres vivos, teoria heterotrófica. Segundo Oparin, os primeiros seres vivos obtinham nutrientes do próprio ambiente, sendo heterotróficos fermentadores. Então, a atividade fermentadora produziu e aumentou a concentração de CO2 na atmosfera, criando condições para o surgimento dos primeiros organismos autótrofos, fotossintetizantes. Se vocês não sabem o conceito, né, heterotróficos são organismos que não produzem o seu próprio alimento, tá? E autótrofos ou autótrofos são seres que produzem o seu próprio alimento. Exemplo, as plantas, por meio do processo aí de fotossíntese. Então, conforme a planta vai realizando fotossíntese, ela produz o seu próprio alimento, né? Consequentemente, ela produz oxigênio, né? O que nós utilizamos, então, para respirar, tá bom? Então, produz aí O2. A atividade fotossintética produziu e acumulou O2, o gás oxigênio que nós respiramos, na atmosfera, criando condições para o surgimento dos primeiros organismos aeróbios, além da formação da camada de ozônio. Olha só, meus amores. Lembrando que não tinha a presença do oxigênio, do O2. Isso só foi possível mais tarde. Então, quando os organismos, os seres vivos, eles começaram, né, a produzir seu próprio alimento, né, e na produção de fotossíntese, então começou a gerar, então, O2. Então, criando O2, isso facilitou para que fosse formado aí, ó, a camada de ozônio, né, a camada que filtra a radiação solar, tá bom? E aí, então, né, tornou-se favorável a condição dos organismos aeróbios, ou seja, organismos que só vivem na presença do oxigênio. Então, foi possível, então, a formação desses seres, tá bom? Então, tivemos experimentos, eles fizeram um laboratório tentando reformular aí como as condições, como teria sido o surgimento da vida. Então, simulou as condições da Terra primitiva, obteve aminoácidos alanina, glicina e outras moléculas orgânicas simples, comprovou a teoria de Oparin
misturou CH4, NH3, H2 e H2O, submetidas com descargas elétricas simulando os raios durante uma semana, encontrou aminoácidos no líquido. Então, assim, quando eles perceberam a presença de aminoácidos no líquido, então, assim, dentro da ciência, né, ficou provado, assim, que os primeiros seres, eles, né, surgiram aí por meio da evolução química. Nós tivemos aí, né, e que a teoria do coacervato estava certa. Em 1953, Santley Millen colocou um balão de vidro, metano, amônio, hidrogênio e vapor de água, submeteu-os a aquecimento prolongado a uma centelha elétrica de alta tensão. Cortava continuamente o ambiente onde estavam contidos os gases. Ao fim de um tempo, Miller comprovou o aparecimento de moléculas de aminoácidos no interior do balão, que se acumulavam no tubo em U. A hipótese heterotrófica do primeiro ser vivo, né? Diz que os primeiros seres vivos não eram capazes de sintetizar seu próprio alimento. Né? Por serem estruturas bem simples, eles não conseguiam, então eles se alimentavam através do processo de fermentação. Acredita-se que com a escassez do alimento passaram a sintetizar seu próprio alimento. Então, o surgimento dos primeiros seres vivos autotróficos. Síntese, né, a hipótese autotrófica mais aceita atualmente aí na ciência. Então, assim, nos seres vivos, eles sintetizavam seu próprio alimento através de substâncias orgânicas, que a gente chama de arqueobactérias. Quem veio primeiro, o RNA ou o DNA, né? Então, o experimento de Miller deu uma clarividência com a atmosfera primitiva, gerou as primeiras moléculas que hoje sabemos estar envolvidas com a hereditariedade, que é o DNA e o RNA e as proteínas, né? Que a gente sabe todo o nosso código genético, né? Estão presentes ali onde é passado de pai para filho, as características são passadas dessa forma. Então, quais as características que seu filho vai ter, ou então as características do seu pai e da sua mãe, para que você puxasse, né? A gente fala que isso é hereditariedade, então é algo hereditário. E essas características aí estavam desde o momento que houve aí a formação, sua formação, no momento que foi formada a célula aí da união do espermatozoide com o óvulo, né? Começou o processo aí de desenvolvimento. Então, assim, o DNA e o RNA, né, estavam presentes aí. Então, levou as características do pai e da mãe, né, para que você hoje tivesse essas características. Sabemos hoje com essas moléculas se relacionam na maioria dos organismos onde o DNA se replica originando mais DNA, ou é transcrito originando RNA, que depois será traduzido originando proteínas. No entanto, a pergunta que fica é: quem eram os primeiros replicons? As primeiras moléculas capazes de se reproduzir. Como se replicava? Então, teve a descoberta do retrovírus na década de 70, que trouxe à luz a muitas discussões, pois a maioria dos pesquisadores não sabiam explicar quando surgira o DNA e o interlocutor entre DNA e proteína. Hoje acredita-se que as primeiras moléculas replicadoras são semelhantes aos RNAs dos retrovírus e que foram capazes de originar moléculas de DNA além de replicar. Assim, a proposta é que a vida se origina tendo o RNA como molécula principal no mundo de pré-RNAs e RNAs, e só depois que as moléculas de DNA e proteína assumem o protagonismo. Para finalizar a aula, responda as seguintes questões. Qual foi o acontecimento que marcou o surgimento da primeira célula? Como eram os primeiros genes? E
E é isso, meus amores. Respondam a atividade. Na próxima aula a gente corrige. Eu tirei print, tá? Estarei mandando para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição.